espiar. O que é? É observar secretamente alguma coisa? Ficar espiando? Não, na verdade isso também é espiar, mas com S. Estamos falando de espiar com X, que tem um outro significado, que tem a ver com sofrer as consequências de alguma coisa, tem a ver com purificar. E no dia da expiação, com X, o santuário era purificado de todos os pecados que haviam sido acumulados durante todo o ano. Esse era o grande dia da limpeza, o dia em que os pecados eram eliminados do santuário. Yom Kippur, o dia da expiação. Esse é o tema do nosso Código Aberto de hoje. Muito mais grave do que você está acostumado a ouvir está o seu Código Aberto no ar. O Código Aberto não é o Lições da Bíblia com o pastor Laerte Lanza, que tem aquela voz bonita assim, mas são coisas da vida que acontecem. Às vezes a gente fica com a garganta meio irritada e a gente precisa gravar, afinal de contas a mensagem precisa chegar até a sua casa. Então está no ar mais um Código Aberto para você aqui na sua TV Novo Tempo, nessa temporada que a gente está falando sobre o santuário. Já falamos sobre vários aspectos, você começou a conhecer um pouco mais aqui naquela nossa maquete, inclusive, e hoje a gente vai falar de um dia especial. Como você viu na introdução da lição, o dia do Yom Kippur. Você vai ver se eu vou falar direitinho, a gente tem o nosso professor aqui que vai dizer se eu pronunciei direitinho aqui, mas o dia da expiação, o dia mais especial, a gente poderia dizer assim, para o povo de Israel. Mas como você sabe, eu não estou sozinho, não. Estou com eles, os guerreiros da esperança, e eu começo com ela, que é a águia osteopata de Barreiras, na Bahia, Vivian Pires. Oi. Hoje foi um pouco menos expressivo. Mas gostei. Não, você gostou. Pode descer um pouquinho. Que... Entendi. Mas ao lado dela, vocês vão ver que o nosso grupo aqui tá batendo as asas hoje aqui. Começamos com a Vivian e ao lado dela está ele, o sabiá pensador de Tatuí, pastor Eduardo Rueda. Tinha outro pássaro, não? Qual pássaro? Vocês têm alguma preferência por algum pássaro? Pode ser sim. Pode ser o sabiá pensador? Muito bem, então ao lado do pastor... Olha lá, ele já está preparado. Ao lado do pastor Eduardo Rueda está ele, o Melro Rio Pretano, pastor Marcelo Rezende. Você que está em casa está pensando, mas por que melro? É porque tem uma explicação para isso, porque o melro é aquele passarinho que imita os outros passarinhos, ou seja, é um passarinho poliglota, como o nosso pastor Marcelo Rezende aqui, entendeu? Fala de tudo. Falando em falar de tudo, eu falei certinho? Yom Kippur? É Yom, tem que fechar bem o E, assim, Yom. Não é Yom, é Yom. Yom Kippur. Yom Kippur. Muito bem, ao lado do pastor Marcelo Rezende está ela, que é o canarinho loiro da Argentina, Sabia Janine que ia ser Verniza. o canário, sabia. Falando de pássaro, tudo bem? Tudo Bom bem, dia, é um Janine. prazer estar aqui com todos vocês. Tem canarinho na Argentina? Tem. Tem, olha só. É que Em eu- alguns lugares, em outros não, mas geralmente tem. Às vezes tem. Muito bem, e por último está ele, o rouxinol barbado e cantante de São Paulo, Leonardo Gonçalves. Rouxinol barbado, gostei. Foi boa. Muito bem, está apresentada aqui a nossa equipe mais uma vez para discutir o nosso tema de hoje aqui com você que está aí em casa nos assistindo aqui no Código Aberto. Bom, e agora é o momento da gente interagir, né? A gente apresenta aqui a equipe, é a hora de você mandar um abraço aqui pra gente também, pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook, Código Aberto. E falando em abraço, alguém quer mandar um abraço aqui agora? Eu vou Léo. mandar mais um beijo para minha mulher, Daniela Araújo, que Deus te abençoe e continue abençoando esse ministério maravilhoso. É um prazer poder ser casado com uma mulher de Deus. Olha só, Leonardo Gonçalves, um rapaz apaixonado, É o não é verdade? Rouxinol, né? é o Rouxinol. É um rouxinol, É o Rouxinol, cantante de apaixonado. São Paulo. Cantando e encantando. Nossa, essa frase tão batida, né? Muito bem, eu quero mandar um abraço para o pessoal que assiste o Código Aberto em São Luís do Maranhão. Há alguns meses a gente foi fazer uma caravana Novo Tempo lá e tem abraço para muita gente aqui, o pessoal da Igreja Anjo da Guarda Sede, o pessoal da Igreja de Vila Isabel, Monte Castelo, para o Josivan Luz, para a Natália Suelen e o Luiz Fernando, também para a Tati Lacarinive, todo mundo de São Luís ali, a gente conheceu, foi um prazer estar aí com vocês em São Luís, que é uma cidade que tem a TV Novo Tempo em canal aberto. Mas alguém, pastor Marcelo, mandar um abraço? Eu queria mandar um abraço, claro, né, para minha família. Eu estava conversando com a minha filhinha e falei assim, olha, mandei um beijão para você. Ela falou, pai, mas faz uma declaração de amor para mim. Olha só.
Papai ama muito você, viu, Sarinha? E o Danielzinho também, meu filhinho, a minha esposa, Simone, um beijão para você, meu amor. E eu quero mandar também um abraço, um beijo especial para todo o pessoal lá da Associação Paulista Oeste, pessoal que trabalha também no escritório ali na associação. Um abraço para vocês todos. Muitos são membros lá das minhas igrejas. Okay. E é um povo muito querido meu. Um abração para vocês. Muito bem. Só lembrando, né, a associação é o escritório... Exatamente, é o escritório administrativo da região nossa ali, da igreja. Okay. Então, a gente tem essa sede lá em São José do Rio Preto mesmo, eu moro ali pertinho. Então a gente tem um contato sempre, direto ali com todo mundo que trabalha lá. Então por isso que eu estou mandando aqui um abração para vocês todos. Muito bem. E por último, mandar um abraço para o Moisés Simeone, a Elisângela e o meu sobrinho Misael em Caxias do Sul. Um abraço para todos vocês aí. Bom, abraços dados. Se faltou algum aqui, no programa da semana que vem vai ser dado abraço. Não se preocupe, você que estava esperando um abraço. Agora é o momento, no início do programa, do nosso código do dia. E hoje a gente tem 2 prêmios especiais. Olha, estão aqui na minha mão. 2 lançamentos, um dele que está aqui conosco, Leonardo Gonçalves, CD Princípio e Fim. Você lançou há algum tempinho já, né, Léo? Ano passado. Ano passado. Muito bem, mas o CD é o último que você gravou, mais né? recente. Estou em fase de pós-produção do DVD, mas ele não está pronto ainda. Muito bem, então. E também o Grupo Contraste, CD Vinde a Mim do Grupo Contrastes. Então você pode ganhar esses 2 prêmios hoje aqui, se acertar o nosso código do dia, que já está na sua tela e diz o seguinte: Yom Kippur, o dia da expiação. Com esse evento eu tenho uma grande ligação, não apenas com a limpeza, mas tendo um tio e cedilha. Com esse dia eu rimo, que é uma beleza, com 11 letras, ficou moleza. Será que ficou moleza para você em casa? Será que ficou moleza para o pessoal que está aqui? Tem a ver com limpeza, tem a ver com o dia da expiação, tem tio, tem cedilha. Será que você já descobriu? Ah, e tem 11 letras também? Vai matutando aí, se você souber a resposta, você manda pra gente no Twitter, @códigoabertoNT ou pelo Facebook. E se acertar, vai concorrer a esses 2 prêmios. E tá difícil, tá fácil, o Vivian tá pensando, ela tá contando com os dedinhos aqui. O pessoal sempre fica pensando, você deve estar fazendo a mesma coisa em casa. Muito bem, então. Quando você ficar pensando, a gente vai continuar a nossa lição aqui, o nosso estudo, e você vai ficar com a gente também, vai pensar um pouquinho no código, mas também vai estudar junto com a gente sobre esse dia, o dia da expiação. Agora, a gente precisava fazer uma oração para pedir que o Espírito Santo nos guie durante esse estudo. Pastor Eduardo, pode orar para nós? Então, vamos orar? Querido Senhor, obrigado porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e entender os mistérios que o Senhor nos revela. Pedimos Tua iluminação e que o Teu Espírito toque o coração de cada um de nós. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, então, e para começar o nosso estudo, como a gente tem feito nas últimas lições, vamos fazer durante toda essa temporada sobre o santuário, pedimos mais uma vez a participação do pastor Edson Nunes Júnior, que é professor de Antigo Testamento, hebraico. O que mais, Léo? Você tinha falado mais alguma coisa? Daniel, de tudo um pouco, um sábio. Pastor Edson Nunes Júnior, mais uma vez, é com você. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ao estudo de mais essa semana. Essa semana é um tema que nós, adventistas do 7º dia, gostamos bastante de estudar. O tema do dia da expiação. Nós estudamos muito desde que somos pequenos. Eu me lembro, desde quando eu tinha 10 anos de idade, meu avô me ensinava as coisas acerca do dia da expiação. Eu sei que vocês vão discutir bastante coisa, então eu queria chamar a atenção apenas para um detalhe. O detalhe do movimento do santuário. O santuário, obviamente, era um lugar e ficava parado, né? Quando a gente pensa no tabernáculo, ele obviamente se movimentava quando ele era desmontado. Mas quando ele estava montado, ele obviamente não se movimentava. Então o que eu estou falando de movimento do santuário? É obviamente um movimento do serviço do santuário. Durante o ano, o santuário ele tinha um movimento no serviço. O movimento era um movimento de entrada. Então, o pecador confessava o seu pecado sobre o animal era degolado, o sangue então era mexido, levado até o lugar santo, onde o sacerdote intercedia pela confissão que o pecador tinha feito e aspergia o sangue nas pontas, tanto do altar de sacrifício quanto do altar de incenso e também nas cortinas do santuário que divide o lugar do santo do santíssimo. Esse movimento, o movimento de entrada, ele era feito durante o ano inteiro. O pecado é transferido do pecador para o animal e do animal para o santuário. Mas no dia da expiação, o movimento era complementado. Ele tinha também um momento de entrada, que era a primeira parte do serviço, que agora envolvia a entrada no lugar santíssimo, mas ele também tinha um momento de saída, um movimento de saída. Durante todo o ano ele entrava, mas no dia da expiação, além de entrar, ele também saía.
o sacerdote, após interceder no lugar santo e no lugar santíssimo, diante da arca, que representava o trono de Deus, onde estava dentro da arca as tábuas dos 10 mandamentos, ele saía e lançava os pecados sobre o bode Azazel. Isso explica muita coisa sobre o serviço do santuário. O perdão é algo que o pecador busca. A expiação é algo que Deus oferece. O pecador ele apenas pode lançar os seus pecados sobre o santuário, mas é somente Deus que pode retirar os pecados do santuário e lançá-los fora. O perdão depende da nossa ação diante de Deus. A expiação depende da ação de Deus. E por isso nós precisamos confiar que Ele fará a expiação por cada um de nós. Muito bem, um belo resumo aí do dia da expiação. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. E a gente começa se aprofundando direto na Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui? Levíticos, você em casa também acompanha com a gente. Abre a sua Bíblia aí em Levíticos, capítulo 23, dos versículos 26 ao 32. Levíticos 23, 26 ao 32. Dia da expiação. Quem Léo encontrou? Pode ler para a gente. Posso ler? Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Ou seja, de um dia específico para acontecer uma vez no ano ali no povo de Israel. É isso que eu estou entendendo? Yom Kippur. Se a gente traduzisse, ia dar exatamente isso? Dia da expiação? Ou não, necessariamente? Kippur, a gente traduz assim como dia da expiação, vem também da ideia de cobrir os pecados, de você cancelar os pecados, sabe? É interessante que a história, a tradição judaica, eles contam o seguinte, que o povo de Israel, quando Moisés sobe no monte para poder receber as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, eles realizaram aquele ato de rebeldia coletiva, construindo ali e fabricando o bezerro de ouro e adorando o bezerro de ouro. E Moisés desce do monte, ele encontra aquele estado de idolatria, de transgressão da aliança diante de Deus, ele anula aquela aliança que já tinha sido anulada pelo povo, ela já não tinha mais valor nenhum, ele quebra as tábuas de pedra e depois, novamente, ele sobe ao monte e ele recebe outras tábuas de pedra e ele intercede pelo povo. E diz que essa intercessão de Moisés pelo povo e o perdão que Deus dá acontece nesse dia, no dia 10 do 7º mês. Por isso, esse dia se torna o dia da intercessão, do perdão, da cobertura dos pecados, o Yom Kippur. É assim que diz assim, a tradição, a origem da data, o porquê desse dia e por que acontece isso, né? E aqui a gente vê que era uma data fixa. Não era como um feriado nosso, Natal, por exemplo, 25 de dezembro, é uma data fixa. Pode cair qualquer dia da semana, sabe? E a mesma forma, qualquer dia da semana que cai, aquele dia é considerado um Shabat, é considerado um sábado. E era considerado o sábado dos sábados, né? Por que sábado? Porque sábado, na mentalidade bíblica aqui, é o dia de repouso, mas é um dia com um forte apelo de consagração, de dedicação, um dia religioso. Então, o Yom Kippur, ele era o dia do calendário, ele era o dia do ano. Ele acontecia logo 10 dias depois do início do Ano Novo, que é uma festa muito bonita chamada Rosh Hashanah. Então, você contava 10 dias depois, havia nesses 10 dias uma comunicação especial, de acordo com a tradição, entre Deus e o homem, no questão da consciência dos pecados, do preparo para esse dia do Yom Kippur. Então era um dia mais ansiado e aguardado no calendário. E até hoje, na comunidade judaica religiosa, que pratica os ritos e mantém ali as tradições, esse é um dia muito especial também no calendário até hoje. Ele não perdeu o significado dele, embora o rito hoje seja absolutamente diferente do que era feito no passado, pelo fato de não haver mais templo, não haver mais todo esse ritual do santuário com os sacrifícios, mas ele é um dia dedicado às orações, dedicado à busca do perdão, dedicado a se voltar para Deus e começar um ano novo limpo, com a culpa cancelada e selada no livro da vida, né? Muito bem. Viviane, comentar alguma coisa depois do Léo? O dia da expiação era a segunda etapa
desse processo de expiação. Então, a primeira fase, durante o ano, os pecados eram perdoados. Mas esses pecados eram confiados a Deus, né? Então eram registrados no santuário, eram transferidos para esse santuário. Então, nesse tão grandioso dia, o dia da expiação, esses pecados de fato eram tirados dos registros. Então, é mais ou menos isso que irá acontecer, como estudaremos ainda numa lição, que os nossos pecados serão tirados dos registros dos céus. Muito bem. Léo ia comentar alguma coisa? Um dos aspectos fundamentais do Yom Kippur, o Edson, na verdade, já explicou o lance do movimento e a gente já vai explorar também alguns detalhes disso, mas uma das coisas muito marcantes, até os dias de hoje, que é uma coisa que não mudou, é a questão do jejum nesse dia especial, né? O jejum de 24 horas, né? De pôr do sol a pôr do sol, e a gente tem que entender esse jejum dentro do contexto desse versículo que eu acabei de ler, que é afligireis a vossa alma. Uma das frases que eu gosto, que me marca muito dentro da liturgia judaica, é o Deus que tem vida, que ama a vida e tudo que tem vida. Assim, a Bíblia, o Deus da Bíblia, ele nos ensina a abraçar a vida, a viver a vida, a desfrutar da vida. Né? Desde o Éden, quando ele colocou todas as coisas no jardim, o conselho para Adão e para Eva é que eles desfrutassem daquilo. Mas o dia de Yom Kippur é um dia diferente, é uma negação da vida. O jejum é como se fosse o desejo de morte para o eu, não no sentido pagão de conquistar o favor de Deus, de comprar o favor de Deus, de mudar a ideia de Deus, mas de conscientização e de clareza de mente, que é uma coisa que o jejum traz consigo. É o jejum completo, inclusive de água, que é uma coisa que até hoje se faz. Você ficar realmente em meditação, você gastar esse tempo todo, essas 24 horas todas que você não vai trabalhar, você não vai comer, você vai passar o tempo todo realmente refletindo sobre aquilo que você fez, sua iniquidade, pedindo a misericórdia de Deus. Né? E isso é uma coisa que no começo do ano, que marca muito o começo do ano, e é uma coisa que é importante, porque por mais que a gente peça perdão todos os dias, como se fazia, tinha o sacrifício diário pelo povo, tinha os sacrifícios pacíficos, tinha o sacrifício de transgressão, de pecado, todos os dias, toda vez que acontecia alguma coisa, se pedia perdão. Mas é interessante, do ponto de vista pedagógico, você ter um dia por ano em que você se foca mais nisso, que você pensa na coletividade do pecado e da necessidade de misericórdia. É pedagógico e terapêutico também, né? Nossa, essa é a palavra, né? Que eu estava procurando também. Porque isso é uma questão de você olhar para você e você reconhecer essas suas fragilidades, conhecer as suas impotências e você buscar a transformação nisso. É considerar o pecado como uma realidade realmente nociva e a gente perdeu um pouco disso. Sabe? A gente tem ali, às vezes, aquele sentimento de culpa, aquele desconforto por alguma coisa que a gente cometeu e tal e tudo, mas você vai vivendo a vida, você vai se neutralizando, você vai cada dia mais se secando. Vai lembrando, Cristo fez tudo por mim. Cristo fez tudo por mim. E vai ficando assim uma transferência responsável, mas não consciente da realidade do negócio. Então, o Yom Kippur, ele mostrava isso para a comunidade. E não só no tempo antigo, como até hoje, o ritual, como ele é feito nas sinagogas, ele mostra essa gravidade do pecado. Há uma diferença, mas assim, para vocês terem uma ideia, no ritual moderno hoje do Yom Kippur, ele já começa no pôr do sol com um serviço chamado Kol Nidre, que é assim, todos os votos. Todos os votos são cancelados. Tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente fez, todas as promessas que a gente fez para Deus e não cumpriu, tudo aquilo que a gente falou e não deveria ter falado, tudo isso a gente pede para que seja cancelado. E a gente pede isso porque Deus é bondoso, é misericordioso. E aquela autodefinição de Deus para Moisés, a benignidade, quando ele pede para ver a glória de Deus, e ele fala, eu vou mostrar toda a minha bondade, né? Deus clemente, misericordioso, bondoso, compassivo, e toda aquela descrição do caráter dele como perdoador, isso sempre é evocado várias vezes no dia. Assim, a nós cabe o pecado, nós pecamos, nós transgredimos. E esse senso do pecado coletivo. Sim. Nós, não é só eu, nós pecamos, nós fizemos errado,
nós transgredimos, mas a gente confia na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. E isso Tem um é momento feito específico o dia de confissão, inteiro. vários momentos Tem que de você, confissão pra que você, você em confessa. silêncio, especificamente citar, Exatamente. Senhor, me perdoa por isso, É, por isso, tem momentos por isso, que você porque eu sou confessa o isso, seu eu sou pecado. isso, eu faço isso. Não é só fazer, mas ser. Né? É a condição humana. Tem uma... Então, e Pode terminando, assim, quando você encerra o serviço todo, ele encerra com uma esperança bonita, porque eles falam, você se cumprimenta, né, desejando que todos sejam selados no livro da vida no próximo ano, e você termina dizendo o seguinte, ó, Leshana Rabá Birushalayim, no ano que vem, em Jerusalém. Olha só, Sabe? bonito. Cumprindo e concretizando todas as promessas de salvação de Deus. Então, a gente não tem uma experiência dessa hoje, no nosso dia. Então, a gente vai perdendo essa noção da gravidade do pecado. Embora esse rito moderno seja diferente um pouco do rito do Antigo Testamento, mas, tanto no passado como no presente, há essa noção da gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, da misericórdia de Deus que perdoa o indivíduo e a coletividade toda. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e na volta você vai conhecer um pouco melhor o que acontecia naquele dia. A gente já entendeu aqui que era um dia, então, em que Deus, ele limpava, purificava o santuário era purificado e a gente entendeu o sentimento do povo aqui, né, de estar prostrado, de estar pensando nas coisas erradas que fez e pedir mais uma vez perdão por isso. Mas a gente vai entender um pouco melhor. Tinha várias coisas que aconteciam, um sacerdote entrava naquele dia, só naquele dia, no lugar santíssimo do tabernáculo. Enfim, você vai entender um pouco melhor isso em detalhes logo depois do intervalo que a gente faz agora, mas volta em instantes. O seu código aberto está de volta aqui na TV Novo Tempo. Hoje falando sobre o dia da expiação. Você está aprendendo palavras em hebraico aqui nessa temporada, é verdade. O dia do Yom Kippur. Certinho, pastor Marcelo, mais uma vez? Certinho, beleza. Acho que é a única palavra que eu consigo falar direito aqui em hebraico. Que é isso. Mas aos poucos a gente aprende, né? Mas num dos programas anteriores você agradeceu bonitinho. Ah, né? falei. Você Como é que aprendeu. era? Obrigado? Toda Rabá. Todá Rabá. É isso? É, Olha isso só. mesmo. Duas palavras. Muito bem, você está aprendendo junto com a gente aqui no Código Aberto. Então, voltando aqui ao dia da expiação. Então, no último bloco, a gente falou que esse era um dia especial. Acontecia uma vez por ano. Era o dia em que o pecado era expiado, né? Por isso que a gente está falando. O espiar com um X, inclusive, é importante falar. Não é o espiar com um S, que é de ficar olhando. Nunca Espionagem. Não. Exatamente, não é de espionagem. É o espiar de, como você mesmo comentou, da origem da palavra, tem a ver com cobrir o pecado, né? Era o dia que o pecado ele era eliminado ali do santuário. Muito bem, e a gente vai entender agora alguns detalhes, mas eu vou começar esse bloco passando para você uma citação que está no nosso guia de estudos que fala assim: os sacrifícios no lugar do santuário ensinavam ao povo sobre o perdão de Deus e sua reconciliação com Ele. Os eventos que ocorriam no lugar santíssimo anualmente, no dia da expiação, o ensinavam a respeito do processo de julgamento que lida com a erradicação do pecado. Ou seja, é importante a gente entender isso, né? Como eu acho que alguém comentou aqui no começo, no dia a dia, o pecador ele buscava o perdão, que é o que ele podia fazer. Agora, no dia da expiação, era Deus quem erradicava esse pecado e não era nada que o ser humano poderia fazer. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Ok, então, e agora a gente vai diretamente para os Estados Unidos para ter a ajuda do nosso amigo e teólogo, doutor em Antigo Testamento, Tiago Arraes, para fazer uma pergunta interessante. O que existia de tão especial no dia da expiação, Tiago? Olá pessoal do Código Aberto, é uma alegria retornar ao programa e hoje nós estamos conversando, é claro, sobre o dia da expiação. Eu tenho certeza que na discussão de vocês vão tratar de outros detalhes, por isso eu quero me concentrar só em 3 pontos. Qual a importância do dia da expiação? O número 1, o dia da expiação é muito importante para o texto bíblico em si. A estrutura literária, alguns já observaram, do Pentateuco inteiro, os primeiros 5 livros da Bíblia, tem como centro o capítulo 16 de Levíticos. E esse é o capítulo do nosso tema de hoje, do dia da expiação. Portanto, na perspectiva do autor do Pentateuco, que nós acreditamos que é Moisés, aquilo que acontecia no dia da expiação era de central importância para a mensagem inteira do Pentateuco e para tudo aquilo que iria seguir na história da redenção. Ponto número 2. O dia da expiação era muito importante para os israelitas. Durante todo o ano, é claro, os israelitas traziam seus sacrifícios e sua oferta,
confessando os seus pecados, ao eles serem transferidos através do sangue para dentro do santuário. No dia da expiação, aqueles pecados que residiam dentro do santuário eram tirados de dentro do santuário e depositados sobre o bode que representava Azazel. Nesse dia, então, o povo aguardava solenemente, respeitosamente, aquilo que estava acontecendo dentro do santuário, aquilo que o sumo sacerdote fazia. Portanto, o dia da expiação era de extrema importância, porque todos os pecados do povo finalmente teriam um ponto final. Em último lugar, terceiro ponto, é que o dia da expiação era muito importante para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote naquele dia, de fato, era o único dia em que ele entrava no lugar santíssimo do templo. E se ele fizesse qualquer coisa de errado, todo o sistema teria caído por terra. Deus estabeleceu detalhes para que tudo corresse da melhor maneira possível. Porque o que estava em jogo? A vindicação, não somente do caráter de Deus em purificar os pecados das pessoas, a antecipação da promessa, mas também a certeza no coração das pessoas de que seu pecado estava perdoado e de que a vindicação e a justiça de Deus havia sido cumprida. Eles confessaram e Deus foi fiel e justo para perdoar. Portanto, o dia da expiação de extrema importância para o texto, para as pessoas e para o sumo sacerdote que entrava uma vez só por ano, nesse dia, naquele local. Um abraço e boa discussão. Mais uma vez, obrigado, Tiago. Agora, já que a gente já entendeu bastante essa questão da importância, da contrição e todo o significado maior do dia da expiação, eu gostaria de estudar aqui, junto com vocês e com o nosso amigo que está em casa, quais eram os pontos específicos que aconteciam nesse dia da expiação. O nosso guia de estudos fala que eram 3 partes principais nesse dia. É isso mesmo, pastor Eduardo? Isso, a cerimônia do Yom Kippur, dia da expiação, é simples, mas solene ao mesmo tempo. São 3 partes principais. A primeira delas seria a oferta de purificação pelo sacerdote, o sumo sacerdote. Então, ele próprio deveria estar purificado dos seus pecados antes de oficiar a cerimônia. Então, ele oferecia um novilho, e esse sacrifício purificaria o sacerdote, preparando-o para o restante da cerimônia. Então, ele depois traria a oferta para o Senhor. No caso, eram 2 bodes que eram trazidos e eles tiravam sortes por meio de um sorteio. Era escolhido o bode para o Senhor, essa é a expressão que a Bíblia utiliza, e o bode para Azazel, que é um outro termo que daqui a pouco o Léo vai dar alguns detalhes sobre ele. E o bode para o Senhor, então, era sacrificado. E um detalhe interessante é que para esse bode, não era transferido nenhum pecado. Ninguém colocava a mão sobre ele, ninguém fazia confissão sobre ele. Como acontecia no dia a dia, como fazia-se com os outros animais nos outros dias do ano. Ou seja, esse bode não era portador de pecados. Essa oferta, ela não contaminava o santuário. O sangue dele, pelo contrário, purificava o santuário. Então, uma vez que o sumo sacerdote colhia o sangue dessa oferta, ele levava para o Santo dos Santos, e lá, sobre o propiciatório, ele aspergia naquela tampa... O propiciatório é aquela parte que tinha os anjos, né? Isso, aquela tampa da arca que tinha os querubins. Aspergia aquele sangue sobre a lei que estava lá dentro, que o pecador havia transgredido. Então, saindo daquela parte do cerimonial, o sumo sacerdote trazia o segundo bode. O segundo bode, que era chamado de o bode para Azazel. Ele estava vivo ou estava morto esse aí? Vivo. Esse é um detalhe muito importante, porque a Bíblia é clara em dizer que sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção, não há perdão de pecados. Então, aquele bode, o segundo bode, não tinha função de ser um sacrifício, não tinha função expiatória no sentido de pagar pelos pecados. A função dele era outra. Sobre aquele bode, o sumo sacerdote transferia os pecados registrados, acumulados no santuário, e aquele bode era mandado para morrer no deserto. Era mandado vivo e no deserto ele morria. Interessante, porque se a gente pegar todo o contexto, né, no dia a dia, colocavam o pecado do pecador ali, do povo de Israel, era passado para um animal, esse animal morria e o sangue desse animal era aspergido ali transferido para o santuário. Ou seja, é um caminho do pecado, né? Está no pecador, passa para o sangue, para o sacrifício. Isso. Ali, vai para o santuário e fica ali até o dia da expiação. E aí no dia da expiação, obviamente, como a gente entendeu aqui, tinha que ir para algum lugar. Como é que sumia isso daí? Pelo que eu estou entendendo, você acabou de falar, né? Um cordeiro era morto, mas sem imposição de mãos,
um bode, né? Um bode era Sem morto transferência de pecado. sem a transferência do pecado. E aí, esse pecado, Deus, ele espiava, né? Ele era espiado, e aí passava para o bode, que era Azazel, que é isso que você vai falar agora, Léo? Então, tem alguns aspectos importantes que a gente precisa falar aqui, e para quem está em casa, talvez esteja se fazendo algumas perguntas, e é muito importante a gente deixar claro, até porque a interpretação disso nem sempre para todos é tão clara assim. Então, é legal explicitar. Primeiro, eu quero lembrar uma coisa que eu falei, acho que no primeiro programa, que é sobre a questão da dualidade. Uma coisa e uma coisa é outra coisa. Né? Então, quando a gente vê o ritual do sacrifício, que a gente falou, acho que umas 3 semanas, mais ou menos, falamos a respeito disso, o sacrifício, o cordeiro representava Jesus. Porque a gente confessa o pecado sobre Jesus, e quando ele é imolado, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então, uma coisa, o perdão está garantido. Eu já falei isso também na semana passada, mas é legal a gente reiterar e compreender melhor dentro do contexto da expiação. O perdão está garantido. E a gente sempre, né, o cordeiro que é sacrificado, ele é um símbolo para Jesus Cristo, que morreria na cruz do Calvário e cujo sangue nos redime de todo pecado. O que é expiação, então? De que está? Porque é um símbolo, certo? Tudo isso é um símbolo para uma coisa que vai acontecer. O que está em jogo? O que está em jogo é o extermínio do mal. Entendeu? Porque existem as pessoas que falam assim, mas peraí, então você está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente? Porque pode para alguns parecer isso. É suficiente para o perdão dos pecados. Só que Jesus na cruz não acabou com o mal. O mal continua existindo. Ele precisa ser adressado, ele precisa ser extinto. A expiação trata do problema final do pecado, do extermínio do pecado e do pecado não existir mais. Então, lembra que eu falei uma coisa, outra coisa, uma coisa? Não, no caso, uma coisa e uma coisa é outra coisa também. Então, Jesus representa o cordeiro do sacrifício que é morto por nós. Só que Jesus também representa o cordeiro sobre o qual não é confessado o pecado, cujo sangue purifica. Porque o sangue de Jesus, ele me purifica, ele me perdoa, ele me redime, mas ele também purifica no sentido da expiação, no sentido final. Porque ao mesmo tempo que ele carregou o meu pecado, ele sendo sem pecado, e aí é que tá não tem pecado. Né? Então é uma coisa que é uma coisa e outra coisa também. Ele representa os dois cordeiros. Mas o Azazel, dentro da linguística, da parte textual judaica, Azazel, ele é relacionado com o adversário. Então você está querendo dizer que no final das contas quem vai fazer expiação por nós é o inimigo? É Satanás? Não é que ele não faz nada. Ele tem que ser responsabilizado. Mas na verdade é mais simples do que isso. A expiação ela é concluída com o extermínio do mal. Então é transferido para ele toda a maldade. A partir do momento que você manda ele para o deserto, mandar para o deserto é sentença de morte. Esse bode vai morrer. A partir do momento que o mal ele sai do arraial, ele sai do povo de Deus, ele acabou, ele não existe mais. É uma questão de extermínio do mal. Não estamos falando de perdão de pecados, estamos falando de acabar com o mal. E o extermínio do mal só vai acontecer quando o mal for exterminado de fato, que vai ser quando o mal for destruído uma vez por todas. E a gente vai falar mais sobre isso semana que vem, sobre as implicações disso. Tudo tem a ver com purificação, exatamente. Né? Pastor, isso é importante. Você vai falar o que é importante no próximo bloco, que a gente vai fazer um rápido intervalo. Você vai descobrir o que é importante que o pastor Marcelo queria falar em relação a essa questão do bode Azazel, da eliminação do pecado, da purificação do santuário e de todo o povo de Israel. E mais, se tudo isso aqui é um símbolo, isso aponta exatamente para que expiação verdadeira? Fica ligado com a gente faz um rápido intervalo e volta já. Está de volta o seu Código Aberto na TV Novo Tempo, hoje falando sobre o Dia da Expiação, nessa lição que tem como tema geral o santuário. Bom, você já descobriu muitas coisas aqui hoje, junto com a nossa equipe aqui. Eu inventei um nome para vocês, Guerreiros da Esperança. Olha só, vocês gostaram desse nome? Ficou interessante? Ficou bom. Muito bem, então vamos ver se pega esse nome, Guerreiros da Esperança. Bom, no último bloco, o pastor Marcelo ia falar uma coisa muito importante. O Léo estava falando sobre o bode Azazel e que o principal motivo desse dia da expiação era eliminar o mal, eliminar o pecado do meio do povo, do santuário, etc. É isso, né, Léo? Isso. Exatamente. E o pastor Marcelo ia colocar um ponto muito importante sobre isso. Pastor. Eu ia colocar assim, dentro daquele raciocínio que ele desenvolveu, a explicação que ele deu, só assim um fechamento, um resuminho da ideia principal dos dois bodes.
tem que ficar bem claro isso, para as pessoas não fazerem a confusão e acabarem acreditando que Satanás tem algum tipo de contribuição no processo de salvação, de expiação. Porque essa interpretação do rito tem sido denunciada por muitas pessoas como uma heresia. Não, o bode Azazel não pode de forma alguma ter ligação com Satanás, porque ele está inserido num contexto de expiação. Então tudo aqui aponta para Jesus. E quando se fala que Azazel tem alguma ligação com Satanás, é uma heresia por dizer que Satanás também faz expiação. Mas você dizer que Azazel aponta para Jesus, você se complica de outro jeito, pior ainda. Mas infelizmente essa é a interpretação geral daqueles que não compreendem esses detalhes do rito que acontece no santuário. Então que fique bem claro uma coisa: o bode para o Senhor é o único que tem função salvífica, redentora, de salvar. O bode, Azazel, para Azazel, ele tem uma função retributiva daquilo que acontecia ali. Simples. Quando você entende isso, você compreende. Um derrama o sangue para salvar. O outro, ele aparece no ritual como uma função retributiva. Representando o extermínio. Como tudo é um símbolo, então a gente tem esse bode que purifica, que simboliza Jesus Cristo, Deus o Filho, e Azazel, que simboliza Satanás. É isso. Que é a figura do mal sendo exterminada no final de todo o processo. Do extermínio dele. Exatamente. A função dele é ser exterminado. Como representante de que um dia vamos viver num lugar onde o mal não existirá e a memória do mal também não mais existirá. Claro, e essa é a grande promessa da Bíblia, porque senão, do contrário, a gente vai acreditar que o mal é tão eterno quanto Deus. E isso é uma coisa absurda, não é o caso. Muito bem. Bom, você já entendeu que tudo o que acontecia nesse dia da expiação no tabernáculo era um símbolo. Tudo era um símbolo, tanto os animais sacrificados, quanto o animal que era enviado para o deserto. Agora, se tudo é um símbolo, tem que apontar para algum lugar. Ou seja, eles simbolizam alguma coisa que acontece de verdade. E que coisa seria essa? Abre a sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 4, nos versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Vai ser lido na voz, assim, hispana de Janina Invernizzi. Vamos Janina. lá. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança em que cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então, assim como os sacrifícios do dia a dia que acontecia em Israel apontavam para a morte de Jesus na cruz, esse dia da expiação também apontavam para uma outra expiação que, pelo que a gente entendeu, acontece no santuário celestial. E a gente volta para a nossa primeira lição, né? A gente entende que no céu existe um santuário, então a expiação que acontecia aqui na terra apontava para a expiação do céu. É isso, Janina? E também é interessante que assim, a gente falava de dualidade, de significados e tudo. O Cordeiro é Jesus, mas o sumo sacerdote também é Jesus. E ele cumpre a função de mediador entre o ser humano e Deus para justamente fazer essa expiação, né? Ele é um dia muito importante para o sumo sacerdote. Eu acho que o sumo sacerdote ele era o principal personagem do dia. E também, na última expiação, Jesus é o centro. Ele eu acho que é uma das principais pessoas nessa situação, nesse momento da história da humanidade. Muito bem. Pastor Eduardo, quer comentar alguma coisa? Não. Então, Vivian e depois Pastor Marcelo. Não ia comentar, Vivian. Então eu tenho um negócio que eu ia falar um negócio do sacerdote que ela falou aqui. Eu tenho um negócio que eu queria falar, porque assim, às vezes fica muito difícil a gente entender os detalhes do como, do quando, do que, etc, etc. E o mais importante que a gente precisa manter sempre em mente é que Deus, ele na cruz, através de Jesus Cristo, resolveu o problema do mal que existe em mim e me garante salvação e transformação de vida se eu permanecer nele através do poder do Espírito Santo de Deus. Mas Deus, ao mesmo tempo, está preocupado em resolver o problema da maldade uma vez por todas, por toda a eternidade, de uma questão coletiva. A maldade, não só aquilo que existe em mim, mas aquilo que existe na humanidade. Não só que existe na humanidade, mas no mundo, porque o mundo universo, inteiro, né? Na verdade, o universo todo padece por causa da transgressão, por causa da rebelião. Então, esse texto que a gente acabou de ler, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, cheguemos-nos
chegamos, pois, confiadamente ao trono de graça, pois temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito, mas é também o sumo sacerdote perfeito, porque ele pode interceder junto ao Pai, porque ele é santo, porque ele, no caso Jesus Cristo, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele só passava a representar Jesus depois que ele tinha feito o ritual de purificação. Porque Jesus não precisou de ritual de purificação. Mas a partir do momento que ele está purificado e vai se achegar ao trono de graça, que é o Santíssimo, então ele representa Jesus Cristo, porque ele pode fazer isso, porque ele não pecou, e porque ele, ao mesmo tempo, que é 100% homem e 100% Deus, então é um mediador perfeito, que entende o nosso lado, mas que entende o lado de Deus por ser Deus, e sabe intermediar isso. Pastor Marcelo? Ela tinha comentado aqui sobre a figura do sacerdote, eu ia até voltar um pouquinho aqui no que ela estava falando, e vou também concluir aqui, indo na direção do que ela acabou de dizer agora. Essa função do sacerdote era tão fundamental e importante nesse dia, do sumo sacerdote, que, de acordo com toda a tradição do rito, ele ficava uma semana antes separado do convívio de todas as pessoas. Ele ficava isolado, uma semana antes do dia da expiação. E ele ficava ali se preparando, revisando todas as partes do rito para que ele não esquecesse nada, para que não errasse nada. E outros sacerdotes ficavam sempre com ele ali, dando aquela passadinha no texto, como a gente pode falar, não é? Fazendo tudo aquilo. Na noite anterior ao dia, ele não dormia. Ele era obrigado a passar a noite em claro. E ficavam pessoas em volta dele ajudando ele a não dormir, porque ele não podia, de forma alguma, ter algum tipo de purificação involuntária. Sei lá, qualquer tipo de impureza voluntária, né? De impureza voluntária. Sei lá, uma poluição noturna, qualquer coisa do tipo assim. Senão ele não poderia oficiar, sabe? Então, ele era um senso de um dever muito mais do que sagrado. Né? E ele se dedicava de maneira total, por causa dessa simbologia importante que nós vemos sendo cumprida em Cristo. Porque Cristo é aquele que nos representa diante do Pai. Ele é o nosso intercessor e mediador, como o Léo acabou de falar. Por outro lado, isso traz para mim uma segurança muito grande da minha salvação, da minha certeza de salvação. Hoje parece que, para muitas pessoas, você fala assim, não, eu tenho convicção da minha salvação, isso parece uma confissão de arrogância. Porque dentro da nossa definição de salvação, ela é baseada naquilo que eu faço, daquilo que eu apresento para Deus. Então, eu compareço diante do Senhor baseado naquilo que eu sou, baseado naquilo que eu realizei como mérito meu. Isso é uma heresia aos olhos de Deus, porque Ele nomeou para ser meu intercessor e meu mediador Jesus de Nazaré, que é sem pecado, é o meu sacerdote. Eu não estou na presença do Pai no meu nome, eu estou na presença do Pai em nome dEle. É por isso que eu sei que o Filho jamais será rejeitado pelo Pai. E quando o Pai contempla o Filho, é o meu rosto que Ele vê. Então, eu estou em Cristo, representado diante do Pai. Por isso que eu tenho certeza e segurança da minha salvação. Ah, mas eu sou cheio de erros, eu sou cheio de pecado, de problemas. Eu sei que eu sou. Mas essa graça que me representa é a mesma graça que trabalha na minha vida, me dando força para cada dia mais essa representatividade se tornar em semelhança, em comunhão com Ele. Porque eu elegi Ele como eu na presença do Pai. Então, quando esse vínculo é estabelecido, eu posso dormir tranquilo, em paz. E eu posso comparecer diante do trono da graça sempre, para receber a graça e o socorro quando ela é necessária, como diz aqui o texto. Muito bem, o nosso tempo passa voando aqui. E antes de revelar o código do dia, eu vou fazer uma pergunta que a gente não vai responder aqui, tá? Pastor, uma pergunta, ou para qualquer um de vocês aqui. No dia da expiação aqui, o pecado era simbolicamente eliminado do santuário de Israel. Agora, o dia da expiação real, ele já aconteceu ou ainda não? Porque a gente tem mal aqui ainda nessa terra. Ou seja, ainda não aconteceu o dia da expiação verdadeiro. Estou certo? Quer que responda assim, rapidinho? Em uma palavra, sim ou não? O processo todo não foi concluído. Muito bem, você vai descobrir quando esse processo vai ser concluído em outras lições futuras. Você fica ligado aqui com a gente no Código Aberto. E agora a gente vai fazer a revelação do nosso código do dia. E os prêmios estão aqui na minha mão. Olha, o CD do Léo, Princípio e Fim, e o CD Vinde a Mim do Grupo Contrastes. Está na tela pela última vez para você e diz o seguinte: Yom Kippur, o dia da expiação. Com esse evento eu tenho uma grande ligação, não apenas com a limpeza, olha a limpeza, mas tendo um tio e cedilha com esse dia, o rimo, que é uma beleza, com 11 letras, ficou moleza. Se você falou pra gente, deu essa resposta no Twitter, no Facebook e acertou, você ainda não sabe qual é a resposta certa, mas se você acertar, vai concorrer esses 2 prêmios. Alguém aqui já sabe qual é a resposta? Ele
Pastor Eduardo Rueda. Eu acho que é purificação, tô certo? Ele tá certo? Tá certo, gente? Eu creio também. Eu Tá creio. certo, tá certo, Vivian, tá certo? Está certo. Muito bem, está certíssimo. E se você em casa respondeu purificação, você está concorrendo agora a esses prêmios que vão ser sorteados pelo nosso perfil no Twitter. Pastor Marcelo, é com você. Culpa é um dos piores sentimentos que a gente experimenta na vida. A culpa, ela fragiliza a nossa própria visão de nós mesmos. A culpa, ela fragiliza os nossos relacionamentos. Ela nos mantém presos ao passado e ela faz com que a nossa vida seja vivida num total estado de insegurança. Eu sei que você que está aí me assistindo, ouvindo aqui os nossos comentários, pode olhar para a sua vida e me ouvir aqui falando sobre certeza de salvação e pensar assim, como é que eu posso ter garantia disso, sendo que eu sou tão atormentado pela culpa e por tudo aquilo que eu faço de errado, por tudo aquilo que eu sou de errado. Porque a questão do pecado não é apenas um ato, é a questão de nós sermos como nós somos. Eu não sei se esse é o seu caso hoje, mas a Bíblia garante a solução para a questão da culpa no perdão de Deus. Deus perdoa. Todo esse ritual, por mais complexo, por mais detalhado que seja e por mais distante da nossa realidade, como a gente acabou de descrever aqui, ele tem um único objetivo, mostrar que Deus tem a intenção e o desejo de perdoar a nossa vida, de restaurar a nossa vida. Então você pode hoje, com certeza, receber esse perdão de Deus, por aquilo que Cristo faz em seu favor, pela intercessão de Cristo em seu favor. Também, por outro lado, quando eu recebo o perdão de Deus na minha vida, quando eu sei o preço que é ter a minha consciência limpa e tranquila, eu vou devolver esse perdão nos meus relacionamentos. Eu vou perdoar as pessoas, eu vou incluir aqueles que eu não incluía, eu vou abraçar aqueles que eu não abraçava, eu vou aceitar aqueles que de forma alguma eu aceitaria, que reputaria como inadequados. O perdão de Deus é restauração dos relacionamentos. Em primeiro lugar, seu com Deus, e em segundo lugar, você com as pessoas à sua volta. Essa é a grande graça que Ele quer oferecer para você hoje. Então, se você precisa de perdão, deseja perdão, feche seus olhos, vamos orar agora ao Senhor. Pai Santo, nós estamos entrando na Tua presença em nome de Jesus e por intermédio de Jesus, para agradecer ao Senhor o perdão que o Senhor nos oferece. Limpa-nos os nossos pecados, mas acima de tudo, faça com que essa consciência do perdão já entregue por cada um de nós se transforme em nossa vida numa vida disposta também a perdoar, a receber, a abraçar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na sequência, você vai ouvir a música Imerecido, do Quarteto Vital. Aproveite essa música, a letra e todo o sentimento que ela tem para se confessar a Deus também, ficar em contrição, assim como acontecia no dia da expiação com o povo de Israel. A gente se vê na próxima semana aqui no Código Aberto. Imerecido sou, distante do Senhor, tento andar com meus pés, já perdi a conta de quantas vezes caí. Não posso prosseguir sem Cristo a me guiar, não posso enxergar. Tão pecador eu sou, mas longe do Senhor, de mim vou perecer. Imerecido sou, só por ser pecador. Ao cair eu posso ver a luz e seus braços já abertos para me receber. Já posso prosseguir com Cristo a me guiar, já posso enxergar. Tão pecador eu sou, mas longe do Senhor não quero mais ficar. Já posso
posso prosseguir, com Cristo a me guiar, já posso enxergar. Tão pecador eu sou, mas longe do Senhor não quero mais ficar. E em seus braços a vitória para mim. Seus braços posso descansar, enfim, e na graça me deleito por ter salvação, 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 salvação. Já posso prosseguir, com Cristo a me guiar, já posso enxergar. Tão pecador eu sou, mas longe do Senhor não quero mais